Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Esse é o episódio 50! Galera, esse é o episódio 50! Yes! Caramba, Pri! 50! Que da hora, gente! 50 episódios! Então, caras, que legal a gente falar desse assunto no episódio 50. A gente veio aqui pra compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve e tá tendo, que começou porque a gente começou a dar aula pras crianças e adolescentes aqui na Coexiste. Sim, a gente, por conta da pandemia, no semestre passado, vários alunos que foram nossos alunos nos cursos livres aqui da Coexiste, e que têm filhos, falaram, puxa, gente, por favor, tá tão difícil para as crianças, elas estão trancadas em casa e elas estão com pouca interação com outras crianças e a escola tá difícil para elas porque é online, daí, fica mais maçante e a gente precisava de alguma alternativa, Será que vocês não podiam fazer um curso para criança? É coisa do jogo também, As crianças muito pouco conseguindo se relacionar, muito no tablet, Sim. no jogo, E os pais pedindo muito, assim, a gente precisa de uma atividade que eles se relacionem mais, que interajam mais. E aí, a gente falou, tá bom, Vamos aí! Na nossa cabeça era um desafio, bizarro, porque como que a gente ia começar a dar aula para criança, que era uma coisa que a gente não fazia há muitos anos, e no formato online ainda por cima. Online, criança, toda aquela energia que se você bota dentro de uma sala, você sabe que vai sair, uma grande magia dali, mas no online a gente ficava, nossa, como que vai ser isso, Será que vai rolar? Sim, e a gente queria contar para vocês as coisas que a gente aprendeu nesses 3 meses no contato com as crianças, porque essa experiência foi muito rica. Muito, gente, muito. E a gente tá vindo aqui fazer um episódio sobre isso, compartilhar o que a gente viveu, porque teve uma coisa que a gente percebeu e a gente achou que isso é de grande valia para todo mundo, que é assim... A gente viu, com os nossos próprios olhos, assim, porque é tudo muito empírico, A gente não tá aqui pra falar do que a pedagogia diz ou que a psicologia diz, foi muito da nossa experiência mesmo, uma coisa muito empírica, a gente ali com as crianças. Que a gente viu comportamentos e conflitos, e sofrimentos que a gente carrega na vida adulta, a gente viu onde eles começam. A gente viu coisas aparecendo na nossa frente que a gente falou, putz, eu sinto isso que essa criança está manifestando agora, eu sinto até hoje, só que num outro formato. Com outro roteiro, Com outro roteiro. Não tô falando da minha boneca, do meu desenho, tô falando do meu trabalho, da minha planilha. Sim, mas eu tô vendo que as sensações basais que tinham ali na minha infância, que agora eles revelam pra gente... que se não forem curadas, se não forem olhadas, lidadas, elas só não vão sair dali por mágica, Sim. E a gente viu que elas continuam. Então a gente queria compartilhar o que a gente observou de tudo isso. Eu acho que esse podcast vai trazer grandes insights sobre o comportamento humano, que é um material muito rico para ator e para todo mundo. Sim. Bom, então vamos lá. Primeiras observações. Bom, a primeira coisa é legal vocês saberem que a gente tinha 2 turmas. E a turma que a gente vai mais focar é na turma de 7 a 10 anos. A gente deu aula para crianças de 7 a 10 anos e para crianças de 11 a 14. Tem muitas coisas semelhantes, mas a gente quer focar no de 7 a 10 porque é onde as coisas começam. De 11 a 14, elas são uma evolução já desses primeiros Sim. comportamentos. A gente pegou as coisas em outra fase, Foram outras lidas que a gente até pode contar depois. Então, assim, primeira coisa, imagina que estamos lá, primeiras aulas, elas não conhecem a gente, tudo ainda, não conhecem uns aos outros, e a gente lança uma pergunta muito simples, que era, o que você gosta de comer? Qual que é o seu alimento predileto? E aí a gente percebe que rola um medo de falar. E veja, a gente não está fazendo uma pergunta escolar, ou uma pergunta que tem uma resposta certa para dar. Se a pessoa quiser responder sorvete, ou se ela quiser responder macarrão, é o que ela gosta de comer. A gente está perguntando para ela, Então a gente não espera que tenha uma resposta certa sobre isso. E aí, isso aqui, ainda assim, a gente olha e um constrangimento, uma retração em dar uma resposta, em abrir o microfone e falar. A gente ficou olhando aquilo e aí isso foi a nossa primeira aula, literalmente, A gente se viu tendo que gerar um ambiente onde elas se sentissem seguras para responder o que elas gostam de comer.
E por um lado, isso foi de partir o coração, né? Foi a nossa primeira vez, assim, olhando e falando, nossa sociedade vai precisar de mudanças. Mesmo. A gente vai precisar de mudanças culturais sérias. Porque ali todo mundo se intimidou por um motivo que não é a pergunta em si, né? O motivo é, estamos num ambiente novo onde eu não conheço essas pessoas, né? E eu já parto do pressuposto que eu estou em perigo. Sim. Tem algum tipo de ameaça. Esse ambiente, ele não é seguro. Porque tem o outro ali. E é o outro que não é as pessoas que eu conheço, que são as pessoas da minha casa, que eu já sei que eu posso confiar, né? Que eu já tenho mais segurança para transitar naquele meio. É um meio desconhecido para mim, com pessoas desconhecidas, e eu sinto uma insegurança diante disso. Só que a gente tá falando das crianças, mas quem não sente isso até hoje? Chega numa festa onde você não conhece ninguém. Você identifica esse comportamento de algum nível de insegurança, de como me relacionar aqui, qual o assunto, o que eu posso responder ou não. O outro, né, a sensação do outro ser uma possível ameaça. Quando você é criança, você ainda não domina todos os protocolos sociais que ao longo da vida você vai aprendendo, não para curar isso, mas para disfarçar. Você é adulto, a criança, ela se esconde atrás da mãe, literalmente, né? Ela corre pra trás da perna da mãe. E aí a mãe fala, imagina, dá oi pra tia, né? Imagina, meu filho. Ai, gente, em casa ele não é tão comunicativo. Sim, a gente ouviu muito isso, né? As mães relataram muito isso pra gente. Gente, em casa eles são super comunicativos, né? Ele fala com todo mundo, fala alto, dança. Aí a gente falou, pera aí que já ele tá dançando aqui também. Mas tem esse primeiro impulso, né? Tem esse primeiro impacto do o outro, me gera algum nível de medo. O legal da criança é justamente porque ela não domina os protocolos sociais, ela manifesta a coisa que nós adultos estaríamos manifestando se nós não tivéssemos passado tantos anos nos treinando para ter comportamentos adequados. Sim. Eu tô sentindo isso, eu iria pra trás da perna da minha mãe, mas eu entendi que quando eu chego na festa sozinho e tô sentindo isso que faria eu correr pra trás da perna da minha mãe, eu devo sorrir, cumprimentar e tentar puxar uma conversa. Mas né? Esse lugar vai estar lá. Mas esse lugar fica ali, né? Apitando. Ou eu preciso pegar um drink imediatamente pra ter que fazer com a minha mão. Ou eu preciso, sei lá, gente, né? Todo mundo sabe do que a gente tá falando. O legal é... o famoso clima de elevador, né? Você entra no elevador, tem uma pessoa lá, né? Nossa. O que é pra fazer? Qual é o protocolo do elevador? Tem as perguntas certas, tem o que você deve comentar, se são muitos andares. Começa a ser uma questão, porque já o assunto que era possível já passou, né? Eu já comentei do tempo, já falei do time de futebol. Agora, qual é o próximo assunto? Aí fingir também, você fica olhando pra baixo e finge que o outro não tá ali. Mas isso é penoso, isso é muito penoso. Desesperador, porque ele tá e você sabe. E ele sabe também. Ele sabe, e você gostaria inclusive de reparar nele. Você tá curioso um pouco. Aliás, isso também é uma coisa que a criança faz, que ela repara em você. E todos nós continuaríamos reparando uns nos outros, porque nós queremos ver o outro e reparar na cor do cabelo, no olho, na roupa, nas características, né? A gente quer reparar, mas não pode. Esse episódio a gente vai dar muitos exemplos, mas o tema é meio esse. Percebam como todas as coisas que a gente manifesta na infância, se não todas, a grande maioria delas, a gente estaria ainda manifestando hoje se a gente não tivesse adquirido protocolos que tamponam isso, mas não resolve. Então, por exemplo, a gente aprendeu quando é criança que quando você chega, você cumprimenta, tal. Quando você recebe um presente, você agradece. Como é que fala? É o famoso como é que fala, né? Só que agradecer não significa que eu tô grato. Sorrir não significa que eu tô alegre. Dar oi não significa que eu estou interessado na comunicação. Sim. E a gente está falando sobre cuidar desse modo como eu passo por cima do que importa para exercer esse protocolo. Porque muitos anos passando por cima do que está acontecendo para exercer esse protocolo, eu vou me perdendo nisso. Eu já não sei mais o que eu estou sentindo. Eu não sei nem se eu sorriria ou não nessa situação. Eu não sei nem se eu agradeceria ou não. Né? Porque eu vou seguindo o que é o protocolo do correto, né? do estabelecido, e eu perco o contato com coisas que quando eu recebi uma coisa, talvez eu queira falar obrigado porque eu senti gratidão por aquilo. Não porque eu aprendi que tem que falar obrigado. Só que nessa educação mais retrógrada, né? Tradicional que a gente recebeu, a gente aprendeu a falar obrigado. A gente aprendeu a pedir desculpas.
né? A gente aprendeu a dar oi e sorrir. Só que muitas vezes esse sorriso, ele é um sorriso social, né? Ele não é um sorriso que vem de uma alegria. Ele é um sorriso de estamos num ambiente empático, né? Vamos sorrir para estabelecer que estamos num ambiente empático. Não necessariamente isso vem de uma sinceridade, né? Sim. O mais triste, eu acho, é a gente perder contato, porque talvez você sorrisse mesmo, só que aí mesmo, sorrisse porque você realmente ficou feliz de ver alguém. Uhum. Né? Ou então, por exemplo, a coisa do presente, eu fico muito feliz quando alguém me dá um presente. Eu demorei anos para descobrir isso, mesmo que eu não goste do presente. Parece que são dois momentos, né? Tem um momento que, meu Deus, você me deu um presente. A minha gratidão, ela já é devida. Aí tem o momento 2, que pode ser que você tenha acertado uma coisa que me agrada o meu gosto, as minhas especificidades, e pode ser que não, e isso não é tão relevante. Uhum. Mas eu só pude sacar que eu funcionava desse jeito, talvez todo mundo funcione, quando eu me dei um pouquinho de espaço para abrir mão do protocolo do obrigada, querida. Uhum. Total, sim. Sim, porque quando a gente exerce o protocolo, tem uma questão que é, eu fico sem saber se, por exemplo, se eu perdi o contato com a minha gratidão e alguém me dá um presente e eu não sinto gratidão, um presente, alguém faz alguma coisa por mim, né, me traz alguma coisa que eu estava precisando ou faz qualquer coisa por mim, e eu não sinto gratidão diante disso, eu falo o obrigado e esse obrigado, ele substituiu eu saber se eu tenho a gratidão ou não. Enfim, então muitas vezes esses protocolos, eles só substituem o que mereceria atenção, sabe? Eu tenho que prestar atenção se diante de alguém tá me oferecendo algo, fazendo alguma coisa por mim, se eu não tô sentindo gratidão, né, por essa pessoa, por algo que eu tô recebendo, eu preciso entender por que eu não senti gratidão. Eu não tô em contato com a minha gratidão. Caramba, tá acontecendo alguma coisa aqui. Que chata a vida sem contato com a gratidão. Sim. Que também não tô em contato com a minha gratidão, meu Deus, eu sou uma pessoa. Não é sobre isso. Nossa, mas Cadê? Cadê? Não, peraí, cadê? Né, eu acabei de receber alguma coisa, alguém parou o que tava fazendo, veio e me deu um copo d'água. Eu senti raiva, porque não era o copo que eu queria. Não senti gratidão. Pera, vou ter que rever o que aconteceu comigo. Porque eu posso falar obrigado. E sentir uma raivinha porque não era do jeito que eu queria, não tá gelado o suficiente, sei lá o quê. É seu direito viver assim, só é menos agradável. E o que a gente tá dizendo o protocolo, ele muitas vezes substitui a gente ter a oportunidade de ir lá olhar o que realmente importa, né? O obrigado substitui eu poder olhar peraí, mas eu senti a gratidão ou não? Se não, cadê? Ou o medo. Por exemplo, você chega num ambiente e sente medo. Uhum. Se sente ameaçado. Gente, pelo amor de Deus, se você chegou no ambiente e se sentiu ameaçado, é legal você se dar conta disso e descobrir com todo o carinho que você tem consigo mesmo, que passos você precisa dar, que movimentos você precisa fazer para parar de sentir aquilo. Sim, e por que você tá sentindo ameaça, né? O que tá passando na sua cabeça? Que tipo de imaginação você tem sobre esse ambiente, sobre essas pessoas? O que tá gerando essa sensação de medo e ameaça? O que você acha que vai acontecer? É importante isso ser elucidado, né? Ficar nítido pra gente. A gente começou a conversar muito sobre isso por conta, né, da lida com as crianças, porque a gente olhava e via que tem uma coisa que a criança, como ela manifesta uma série de comportamentos que estão fora dos protocolos, se a gente entrasse numas de não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, a gente não ia estar lidando com nada do que elas manifestavam. E nos interessava lidar com o que elas estavam manifestando. Sim. Mesmo que no primeiro momento a gente não tivesse a menor ideia de como a gente ia lidar. E tudo bem, a gente só estava partindo da disponibilidade de eu vou lidar. Sim, quando as coisas aparecerem, a gente vai olhar para elas, a gente vai falar delas, né, na medida que eles toparem, a gente vai trazer isso e vai conversar. É claro que a gente tem bastante experiência de muitos anos dando aula, mas não necessariamente eu sei o que eu vou fazer diante daquele comportamento a priori. Total. Então, a gente está falando isso também porque para o ator, se para qualquer pessoa é muito chato, é muito limitante viver só via protocolo, para o ator é um impeditivo do teu trabalho. A gente faz vários episódios sobre amplia o teu olhar, aprofunda o teu olhar, aprofunda a tua capacidade de compreensão, porque é a matéria-prima do nosso fazer, né, gente? Total. Enfim. E aí, nisso, a gente optou por nunca repreender as crianças. Não importa o que fosse manifestado nas aulas, a gente nunca ia trabalhar com reprimir algo que aparecesse. Né? Tudo que aparecesse ali nas aulas ia ser nosso material de trabalho. Porque é muito louco. A ideia da repressão é tipo assim, isso que você manifestou, você não pode manifestar. Gente, mas ela tá manifestando.
Já aconteceu, ela já manifestou. O que eu faço com isso, então? Se não era pra manifestar, onde que eu boto? Porque o negócio não vem do nada, ele vem de algum lugar. Sim. E aí as pessoas têm bastante, assim, a tendência de tentar corrigir no comportamento, né? De pegar o comportamento, chamar ele de não desejável e querer que a criança entenda que aquele comportamento não é pra ter. Só que como é que ela não vai ter se ela tá sentindo algo que sustenta aquele comportamento, né? Que é aquela coisa, sentiu raiva e bateu no irmãozinho. Tá, tudo bem. Ela provavelmente, com 7 anos, com certeza ela sabe que não é pra bater, porque ela aprende isso muito rápido, né? Sim. Né? Mas será que não dá pra gente trocar uma ideia de falar, bater no seu irmãozinho não vai rolar, mas vamos entender essa raiva que você tá sentindo? Vamos trocar uma ideia sobre essa raiva? Qual o motivo que te leva a bater no seu irmãozinho? Sim. Porque ela já sabe que não é pra bater, mas se ela segue batendo é porque tem um impulso que gera isso. Só que se a gente não falar desse motivador, né, do motor do bater no irmãozinho, a gente tentar reprimir o comportamento, né, que não é pra bater, não é pra bater, não é pra bater. Tá, mas o que ele tá sentindo que ele gera faz o essa quê ação, com isso, né? Alguma coisa ele vai fazer com isso. Se ele não vai bater no irmãozinho, ele vai bater em si mesmo. Ele vai destruir um brinquedo. Isso. Bater em si mesmo no sentido de, sei lá, ficar doente, né? Cair, acontecer alguma coisa. Porque aquilo tá ali, né? Ficou ali. E acho que isso foi um grande aprendizado, né? Pra gente observando, que é, se aquilo não for transmutado, se aquilo não for trabalhado, se aquilo não virar alguma outra coisa, né? Se a gente não botar essa energia num outro foco, aquilo vai ficar ali e vai virar alguma coisa. Sim. Né? Não vai sumir. E é louco, né? Porque parece que tem uma coisa que é assim, a gente tinha uma aula de 1 hora. Até agora nesse segundo semestre, a gente vai aumentar um pouco o tempo dessa aula, mas a gente tinha uma única hora para lidar com 12 crianças manifestando todo tipo de coisa, né? Das mais fofas, as mais malucas, né? Muitas vezes na mesma criança, né? E a gente pensava, nossa, eu vou ter que gastar tempo aqui. Não adianta, eu não posso gastar tempo com isso. Porque eu só tenho 1 hora. Não, eu vou ter que gastar tempo, porque senão eu não tenho essa 1 hora. Ou essa 1 hora vai me servir para quê? Sim, porque é um engano a gente pensar, né, que a gente vai entrar com eles numa disputa de foco, né, que a gente vai chegar e vai falar, gente, vamos aí, vamos começar a aula. Se o foco deles tá em outro lugar, não adianta eu ficar insistindo que agora a gente vai fazer essa atividade aqui. E eu ficar gritando isso, insistindo isso, sendo que uma pessoa tá saindo da frente da câmera, o outro tá rolando no chão, o outro tá querendo falar de outro assunto, o outro tá comendo. Tem um monte de coisa acontecendo e eu tô querendo dar uma aula. A gente vai entrar num confronto, percebe? E a gente vai acabar gastando muito tempo em bronca, né? Vai ter muito tempo gasto em volta, abre a câmera, peraí, não fala com seu irmão, volta aqui, onde você foi? Não se joga no chão. Não, então vamos falar primeiro. Vira uma grande disputa desgastante, né? Vamos falar primeiro de todo, se a gente tá interessado, se a gente tá junto. Vamos primeiro achar um jeito da gente botar o foco no mesmo lugar. Daí a gente começa a fazer alguma coisa. E não vai ser na briga que a gente vai conseguir fazer, né? Enfim, vamos para mais alguns exemplos aqui de coisas que a gente viu, que aconteceram, que a gente lidou nesses 3 meses bastante. Sim. Uma das coisas é interromper o outro no meio do raciocínio. Eu tô aqui falando, tô aqui blá, 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 e vem o outro e fala assim, viu? Mas então, a minha irmãzinha pequena, ela tá querendo dar tchau pra câmera, pode? E o outro tava contando a história, sei lá, do brinquedo novo que ele ganhou da tia. Dane-se, ela vai lá e atravessa. Aí eu vou dizer, viu, não interrompe o seu amigo, para. Sim, que é muito na educação que a gente recebeu, né, gente? A gente ouviu muito isso. Tô conversando, não interrompe quando o outro tá falando. Só que essa interrupção, ela veio de um lugar, que ela não tava prestando atenção no que o outro tava falando. Ela não tava junto com ele quando ele tava contando do brinquedo que ele ganhou da tia. Ela não tava com interesse naquele lugar. Então, não é que ela só interrompeu, ela já não tava junto antes. Ela já tava com a cabeça em outro lugar, ela veio e soltou o assunto dela, né? Sim, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que convidar a criança que interrompeu a perceber que tem uma coisa que estava acontecendo. E convidá-la para participar desse acontecimento. Exatamente. Né? Para ela perceber que ela pode se interessar por esse assunto. A gente pode tornar esse assunto comum a todos nós e ela ir lá e desenvolver interesse pelo que a outra pessoa está falando. Isso vai fazer ela naturalmente não interromper, né? Só que o não interromper já é resultado, é um comportamento resultado de um lugar que foi mexido. E isso vai ser importante porque ela começar a perceber, a desenvolver o interesse
pelo que o outro está falando, vai ser definitivo na vida dela para tudo que ela for fazer, porque tem a ver com a coisa mais básica de interação e relacionamento. Trabalho em grupo, cooperação. Não adianta dizer não faça isso por um protocolo, né? Mas, o outro está falando uma história. Sim. Ouve, dá para o outro o benefício de ouvir. Vai que essa história é legal, presta atenção na história do outro. Sim, só que é muito louco, porque realmente, né, no protocolo, a gente aprendeu a não prestar atenção no outro e usar um protocolo de eu não vou interromper, né? Eu não vou literalmente, a pessoa tá falando e eu falar, viu, é que ontem... Eu espero a pessoa terminar de falar, só que quantas vezes você tá pensando no seu assunto enquanto o outro tá falando? Você só tá esperando o silêncio, você só tá protocolarmente esperando ele parar de falar para você falar o que você ia falar mesmo. Sabe, e é isso que a gente ficou reparando, que a criança ela vai fazer no comportamento aquilo que eu, adulto, tô fazendo também, só que eu aprendi um protocolo de não escancarar esse comportamento, né? Então eu também tô interrompendo a fala do outro, só que mentalmente. Eu tô na minha cabeça interrompendo o que o outro tá falando. Eu não tô interessado no que o outro tá falando porque eu tô aqui preso na minha história, né? Isso é uma interrupção, só que é velada, né? Sim, aí você tem que ser muito sincero, porque no mostrar pra criança que realmente, se ela ouvir o outro, coisas acontecem, né? Acontece uma troca que é muito prazerosa, porque é mesmo. Então você não tem como enganar a criança, né? É legal. Na peça, eu tô falando isso porque na peça que a gente construiu, eles construíram a peça sozinhos, a gente já vai falar disso. Foi uma história deles que foi muito desses relatos diversos de temas aleatórios, costurados, né? Total. Ou seja, era do interesse de todos, né? Colocar atenção no que cada um trazia. Outro comportamento bastante comum que a gente via, né? É a criança, por exemplo, se jogar no chão ou sair de frente da câmera, né? Ir embora no meio da aula. Você tá no meio da coisa, de repente ela some. Isso é uma coisa maluca do online. Sim. Porque a criança, ela tá totalmente no território dela, na casa dela. E se ela desligar a câmera, se ela sair da frente da tela... Você não tem o que fazer. Você não tá ali na mesma sala que ela. Você, como professor nessa situação, você tem que genuinamente ter o interesse dessa criança, porque senão ela tá muito livre para ir embora. Sim, e isso não se dá via decreto, né? Não existe você decretar para a criança que agora ela vai se interessar pela aula ou pelo que você tá falando. Isso não existe. A gente tem que gerar ambiente de conexão entre nós e interesse muito verdadeiro, né? Deixar as coisas muito transparentes ali, deixar tudo muito sincero, porque aí quando o ambiente gera, é muito louco, né? Porque quando a gente consegue uma conexão entre a gente, aí a criança sai menos, tende a sair menos, tende a ficar mais conectada, mas o ambiente foi gerado antes, porque não dá pra decretar isso. Fique na cadeira, fique olhando aqui, fique prestando atenção. Putz, ela até pode no protocolo ficar, mas a cabecinha dela vai viajar. Né? E aí dá na mesma, pra gente não tem esse ganho. A criança tá quieta, tá parada, tá olhando, mas eu tô vendo que ela não tá na interação ali com o grupo. Isso então, é o que os adultos aprenderam a fazer. Sim, né? que não é ganho. Não é ganho, você tá ali, mas não tá ali. Você tá ali, você tá pensando outra coisa, você tá ali fazendo uma estratégia de como que você vai sair dali. Você tá inventando uma ida no banheiro que você vai demorar muito pra você só sair do lugar que você não queria estar, né? Então, percebe, né? A gente gera estratégias pra não ofender o outro, dizendo, eu não tô interessada, eu não queria estar aqui, mas tô. Aí a criança, ela só sai da frente da câmera. Essa é a beleza, né? Ela te conta o que realmente tá acontecendo. Sim. Né? E aí, nesse lugar, a gente... Ao invés de dizer para de fazer determinada coisa, a gente começou a oferecer alternativas. Então, vamos fazer outra coisa juntos. Bom, antes até de falar isso, teve uma coisa que eu lembrei, que quando a criança saía. A gente sente falta da criança ali. Não é só pela regra, meu aluno, quero que você esteja ali. Ela estava contribuindo. Sim. Ela fazia parte da nossa interação. Então, um pedaço do que a gente fazia era chamar ela de volta, não numa repreensão de volte aqui para a aula. A gente quer você de volta. Sim, perceba a sua importância aqui nesse grupo. Né? Quando você sai, tem uma parte que fica faltando. Sim. Né? A gente está falando de construir uma peça juntos. Tem a sua parte na história, tem as suas falas, tem a sua personagem. Tem uma coisa que quando você não tá, ela não acontece sem você. Né? A gente precisa de você aqui. Aí a criança percebe que ela faz diferença no contexto. E aí ela vem. Ela vem grata e feliz pelo reconhecimento da importância dela no contexto. Sim. Cara, e como eles gostam de se perceberem importantes no contexto.
como eles gostam de saber que eles são aceitos ali naquele meio e se sentir contribuindo, né, fazendo algo pelo contexto. Sim. E aí entra isso que a Pri falou, né, que ao invés de para de fazer isso, né, para esse comportamento, oferecer uma outra alternativa. Então a gente tem um exemplo de um aluno que foi muito legal isso, que ele tinha muita energia, né, a aula dele era de manhã, só que ele tinha muita energia. Mas muita energia, assim, ele ficava quicando que nem uma bola de basquete pelo quarto. pulando. E a gente tava ali na frente da câmera. Só que em nenhum momento a gente tinha vontade de falar pra ele, para de pular, né? Porque, mano, como que ele vai fazer isso? Ele tá pulando por um motivo, ele tá cheio de energia, né? E aí, a gente tava fazendo uma peça que, nessa ocasião, eles escolheram alguns animais, né? Eles escolheram animais pra eles serem e tal. E aí, ele era o gorila. Ele escolheu o gorila. Gente, era perfeito ele ser o gorila. Era perfeito. E aí, ele pulava muito e ele era o gorila. E aí, a gente olhou e falou, cara, que legal. Agora, assim, ó, pula. Só que pula aqui dentro do contexto, entendeu? Pula sabendo que você é o gorila, que você tá contribuindo com essa peça, sendo o gorila que pula mesmo. Então a gente deu função pra esse pular dele, aí ele já não vira mais uma energia dispersa. Vira uma energia focada de que essa energia tá contribuindo aqui pra uma coisa acontecer. Tem muito a ver com aceitação e essa postura de eu não vou reprimir, tá? Então se você tá pulando, como é que a gente pega essa energia e canaliza pra uma coisa que diz respeito a todo esse grupo? Né? Como que eu faço isso? Em vez de, não é assim que é pra fazer, faça do outro jeito. Pera, deixa eu olhar o que você tá apresentando e vamos ver se a gente não inclui, né? Enfim, a gente teria vários exemplos, mas acho que o conceito está entendido. Sim, uma outra faceta disso é quando a criança, ela tá muito crítica, por exemplo. Sim. Isso acontecia às vezes, né, da criança, alguém fala alguma coisa, outra criança critica, a gente fala alguma coisa e a criança critica, né, ela tá numa postura muito crítica sobre tudo. E aí, de novo, você não vai ficar dizendo assim, não, peraí, quem manda aqui sou eu é que dito, né, o que eu falo tá certo, né, teu lugar não é de ficar criticando. A gente foi percebendo que aquela criança era uma criança super perspicaz, uma criança que gostava muito de ler, gostava muito de ter informações, e ela estava usando aquilo que ela tinha de potencialidade para crítica. Então eu posso pegar essa potencialidade dela e usar em prol do que a gente está fazendo. Então ela recebeu muitas funções na peça de dar parâmetros, porque ela tinha isso para oferecer. Sim, né, aquele famoso, a criança tá querendo chamar atenção, né, ela tá fazendo uma coisa que é inadequada para a aula, né, sei lá, a gente tá tentando explicar uma coisa e a criança tá interrompendo o tempo todo, ou tá criticando os colegas o tempo todo, ela tá fazendo uma coisa que parece inadequada. Só que não é que ela tá querendo chamar atenção. É muito raso a gente falar assim, ela tá querendo chamar atenção. Não, ela tá manifestando uma coisa, tem uma coisa acontecendo ali. Só que a gente não pode entrar numa competição com a criança. Parece óbvio isso, só que, putz, é nessa que uma pessoa perde a paciência e a criança grita e o adulto grita em cima. E o adulto vai ganhar. Porque eu sou o adulto. Eu tenho mais argumentos e mais poder nessa relação adulto-criança. Só que a sensação final do adulto é de ter perdido o controle, né? A sensação final desses embates eu tô exausto, eu perco a cabeça, eu perco a paciência, eu perco o controle e a criança também fica triste. É sempre um perde-perde nessa circunstância. Então a gente que tá olhando que a criança tá sentindo isso, tem sempre um jeito de, peraí, ela está sentindo isso, eu não preciso sair aqui da minha liberdade de gostar dela, de amar ela, de oferecer um ambiente onde ela possa dissolver essa sensação que ela está sentindo, né? Se não é uma sensação de prazer, de amor, ela pode dissolver essa sensação e eu tenho que dar o ambiente aqui para ela conseguir fazer isso. Eu não posso entrar junto no embate com ela. Sim, muitas vezes você vai ter que parar e dar um passo para trás. Né? A gente estava construindo esse podcast, eu comentei com a Carol, falei, no começo eu me vi em alguns momentos querendo dizer, não, peraí. Aí eu falava, não, mas eu não vou fazer isso, eu não preciso. Eu posso ficar quieta um pouco, esperar para eu me reconectar aqui, me acalmar, e aí, mais tranquila, eu consigo descobrir o que eu faço. Eu não sou obrigada a ter uma intervenção imediata, precisa, porque muitas vezes eu não tinha. Eu vi um comportamento, me senti afetada por ele. Poxa, eu tô afetada por ele, eu não sou um super-herói aqui. Então, peraí, calma. Eu não vou fazer nada. Eu esperava, olhava de novo, me dava o tempo de observar um pouco mais. Eu falava, tá. E aí você até entende, né? Por que a criança tá fazendo isso? O que ela tá querendo? Ela tá querendo uma repreensão, né? Sim. Ela tá querendo tomar uma bronca de alguém, ela tá querendo qualquer coisa. Aí você olha e fala, não, a gente vai incluir aqui, a gente vai fazer junto aqui. Tem um lugar de você ter que
ser paciente consigo e com a criança? Porque a perda da paciência, ela tem a ver com uma quebra de expectativa que você achava que... Você tinha uma expectativa de que ela não fosse fazer determinada coisa, ou que ela já tivesse entendido uma coisa que você já explicou 3 vezes. Pô, já expliquei 3 vezes, você tinha que ter entendido. Não, não tinha que nada. Se ela não entendeu em 3 vezes... Aí você explica uma 4ª e talvez você ache um jeito melhor. Talvez ela não tenha feito conexão com você. Sim. Né? Então, explica de novo, acha um outro jeito de explicar. Eu acho muito importante esse ponto, assim, observar que, na verdade, você frustra suas expectativas, né? Você tem uma expectativa que a criança exerça esse ou aquele comportamento, ou não exerça aquele comportamento, e quando ela exerce, você tinha uma expectativa que ela não exercesse. Aí você sente alguma coisa ali, né? Sente um desconforto. Só que era a sua expectativa, né? Se ela fez, é porque aquilo ainda tá ali. Ela ainda tá manifestando algo que ela sente. Se ela não parou de sentir, ela não vai parar de manifestar. Então, sim, vamos pra 4ª vez, vamos pra 5ª vez e quantas forem necessárias. Isso vai fazendo com que a gente vá gerando também um ambiente onde elas vão assistindo essa lida e elas vão ficando mais confiantes de que elas são aceitas, de que elas podem relaxar, que a gente vai lidar com as coisas. Isso não significa que nós vamos ser permissivas. A gente pode dizer, não, isso não vai acontecer agora. Porque a gente está fazendo tal coisa. Você não acha que isso aqui é importante se a gente fizer não sei o quê? A gente pode ter que parar e conversar. E dizer, não, né, não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. Você não vai poder fazer isso, vai fazer outra coisa. Ou pedir várias vezes. Mas ela não vai ser repreendida. É diferente, ela vai ser orientada, ela vai ser trazida para um outro lugar cujo referencial a gente está construindo entre nós. Sim. A outra coisa que a gente percebeu nessa amostragem que a gente teve, nesse grupo que a gente deu aula no semestre passado, as crianças, nenhuma delas tinha nenhuma questão de aprendizado. Mas a gente percebeu que interesse ou desinteresse diante de um tema fazem toda a diferença na retenção de uma informação. Sim, no desenvolvimento de uma habilidade, né? E a gente percebeu também o paralelo disso na vida adulta, né? Quantas vezes uma informação chega pra gente, uma mudança chega pra gente, e dependendo do nível de interesse ou não que eu tenho daquilo, eu retenho ou não a informação. Sim. Sabe essa coisa? Tipo, sei lá, alguém vem pra me ensinar a mexer no Excel, sei lá, e eu não uso Excel. E eu nem tenho interesse. E eu não tenho interesse porque eu acho que eu não preciso saber mexer em Excel, porque, vou usar uma vez na vida, outra na morte. Meu trabalho não exige. E aí, a minha retenção nessa informação, ela vai ser mais baixa. E a minha capacidade de compreensão vai ser mais baixa. Sim, a pessoa vai ficar falando e eu vou reter menos o que ela tá dizendo, eu não vou entender direito e tal. Se eu trabalho com Excel todo dia e eu preciso que alguém me dê informações sobre isso porque tá me fazendo falta, eu preciso dessas ferramentas, a hora que a pessoa fala, eu quero plugar nisso que ela tá falando, eu quero aprender, né? Porque eu sei que tá me fazendo falta e eu preciso entender aquilo. Então, isso que a gente percebe na vida adulta, esse interesse ou desinteresse, o quanto isso afeta nosso desenvolvimento de habilidades, a gente percebeu isso neles. E como sempre, né, a criança deixa isso muito grande, né? A criança interessada, ela aprendia todas as falas, tudo, ela decorava tudo, ela estava pronta no dia seguinte para fazer. Se ela não estava interessada, às vezes a mesma criança numa postura de desinteresse, pronto, não sabia mais nada. Sim, sim. E aí não adianta a gente também cobrar que ela decore o roteiro, né? Aí a gente tem que trabalhar o interesse. Né? Qual que é o interesse dela na peça para poder rolar. Outra coisa que a gente percebeu também é o quanto a nossa postura, né, ali como orientador, o quanto a gente tem que confiar na capacidade de aprender e de compreender da criança. Né? Que se ela tiver as ferramentas, o tempo e a orientação necessária, ela vai aprender. Então, assim, às vezes o adulto tem que lidar com uma ansiedade de não fazer pela criança aquilo que ela talvez demore um pouco para fazer, porque ela está justamente aprendendo a fazer. As primeiras vezes que ela está fazendo aquilo. Sim, e ela tá numa idade onde aprender, ter dificuldade no começo, errar, tentar de novo, é comum para ela. É pra gente, adulto, que isso, ai meu Deus, eu não aprendi e tal. Então,
Se você não sentir nada, ver ela fazer, errar, tentar de novo, você assim, não ficar, ai meu Deus, ela não vai conseguir, ai meu Deus. Se fosse eu estaria mal, mas ela não tá. Ela tá, tá tudo bem com ela. Ela tá tentando, errando, repetindo. Às vezes ela olha pra você pra checar se tá tudo bem esse processo de tentativa e erro. Se você dizer, tá tudo bem, segue aí. Continua tentando, vai fazendo. Que uma hora você aprende e uma hora ela vai aprender, não é mentira. Só que o adulto muitas vezes tem que lidar com essa ansiedade de ir lá e fazer por ela, né? A coisa do cortar o bife, cortar, sei lá, a criança vai comer, ela tá desenvolvendo uma forma de fazer aquilo e muitas vezes o adulto tem que segurar mesmo a onda de não ir lá e falar, deixa que eu corto, peraí. Porque eu não tô aguentando a tua dificuldade aqui, a tua lentidão em cortar esse bife. Sim, mas quem não tá aguentando sou eu, então eu seguro minha onda e deixa ela se desenvolver, deixa ela fazer. Você pode dar uma dica, dizer, você já tentou fazer desse jeito e tal, você pode dar uma dica, mas deixa ela tentar. E tá tudo bem, ela vai aprender, vai ficar feliz, vai se sentir confiante que ela aprende e domina as coisas nas quais ela se dedica a aprender. Sim, total. Enfim, a gente deu esses exemplos muito para falar sobre o tempo todo a gente convidando eles para irem para um outro lugar. Um lugar de aceitação, de contextualização, de escuta, de interesse. E a gente garantindo esse exemplo de interação, de lida com eles. Né? Começava com a gente, entre nós duas, a gente com eles, e aos poucos eles foram entendendo que eles, ia ser assim e eles poderiam oferecer isso uns para os outros. Sim, é como se assim, a gente estabelecia qual ia ser o tom da aula. Né? A gente estabelece em que ambiente mental essa aula vai acontecer. Né? A gente deixa muito, muito nítido pra gente como as coisas vão funcionar na nossa aula, que sensação a nossa aula tem. A nossa aula é uma aula inclusiva, ela é amorosa, ela é permissiva, no sentido de as coisas podem aparecer e a gente vai lidar com elas, né? A gente vai se ouvir, a gente vai fazer uma coisa aqui juntos. Isso tem que estar na aula inteira, né? A gente estabeleceu que esse é o nosso ambiente de aula. E aí as coisas vão acontecendo e eles percebem que isso está acontecendo dentro desse tipo de ambiente. Eles começam a se ligar. E aí o grupo começa a se autorregular para essa direção. Gente, é muito louco. O grupo começa a se autorregular para essa direção que a gente deu. Então, por exemplo, aconteceu situações, né? Como a gente começar um assunto com eles, começar a falar sobre medo. E uma criança trazer o tema medo, falando sobre medo de... Era barata? Era aranha? De algum inseto. Eu não lembro, mas ela trouxe um medo de um inseto e uma outra criança trouxe medo de abandono. Então, assim, a gente levou um tema, né? Vamos falar sobre medos, quais são os seus medos. Uma trouxe medo de inseto, outra trouxe medo de abandono. Para nós, primeiro que a gente vai olhar com a mesma seriedade para todas essas crianças, né? Uma coisa que uma trouxe ou que a outra trouxe não vai ser mais ou menos importante. Daí a gente vai olhar e falar, tá, ok, aqui, esse é o ponto do seu medo, beleza. Esse aqui é o ponto do seu, beleza. A gente vai olhar com a mesma seriedade para todos eles. E aí, quando uma criança falou sobre medo de abandono, a gente não interviu, a gente não falou nada sobre. Quem deu uma resposta acolhedora para essa criança foi uma outra criança, que virou para ela e falou com ela, conversou com ela um pouco ali sobre abandono. E aí, essa criança que falou sobre abandono se sentiu respondida, E considerada, cuidada. A que cuidou se sentiu bem por ter cuidado. Sim. Descobriu em si esse lugar, esse ímpeto de querer cuidar da amiga. Sim. Foi um momento lindo nesse grupo. Lindo. E aí a gente olhou e falou, cara, realmente tem uma coisa que se autorregula aqui. A gente dá o tom da onde as coisas vão acontecer e eles vêm seguindo por esse caminho naturalmente. E aí o que traz outra coisa, né, que a gente percebe, que é a saída dessa figura de autoridade, né, do professor que sabe tudo e que ele que traz todas as respostas. E a criança fica passiva esperando de uma autoridade que sabe tudo e ela não sabe nada, o que inclusive vai gerar muitas vezes um subproduto que ela testando essa autoridade, ela abre mão rapidamente disso quando ela não é defrontada com essa autoridade. Sim, porque ela não precisa testar, né? Estamos juntos. Sim. E aí quando a gente tira essa figura da autoridade, né, do professor que tem todas as respostas, eles se percebem num grupo. E eles começam a fazer tentativas de solucionar eles as coisas, como esse exemplo que a Carol acabou de dar. Eles se sentem encorajados. Já que eu sou partícipe em igualdade de condições nesse grupo, eu posso me arriscar aqui a oferecer soluções. Gente, eles escreveram uma peça. Eles que fizeram. Claro, a gente deu parâmetros, a gente muitas vezes fazia uma pergunta dizendo, olha, agora precisa acontecer alguma coisa aqui. Né? A gente não vai ficar podendo descrever o tempo todo uma coisa, a gente vai ter que gerar um acontecimento. O que poderia acontecer? Então a gente ficava dando parâmetros mesmo, mas eles geraram a história. Sim.
E aí teve um momento, né, que a gente queria que eles se vissem por outros olhos, né? Porque a gente, nesse processo, a gente começa a olhar para eles e a gente começa a ver tanta potencialidade ali, tanta coisa linda, né? Tanta vida, tanta coisa bonita acontecendo. E a gente fica com muita vontade de que eles se vejam pelos nossos olhos, que eles se percebam a eles mesmos como essa coisa que a gente fica vendo neles. É muito louco, né? Porque a gente tá aqui falando das crianças, mas como a gente anunciou no começo do episódio, as nossas sensações são as mesmas. O nosso corpo igual no adulto, né? É igual no adulto. O adulto também não sabe as potencialidades que tem e tende a ser cruel no autojulgamento. Cruel consigo mesmo, a falar sobre si mesmo. Sim. Com as crianças não era diferente. Total, gente, total. Aí a gente queria botar pilha, né, em atributos que a gente viu que eles tinham e que às vezes eles manifestavam, às vezes timidamente, né? E às vezes até eles manifestavam o oposto, né, do que a gente via ali. E é como se fosse uma energia mesmo que precisava de um foco, que só precisava de um ajuste, mas que já estava ali, sabe? Tinha uma coisa e que só precisava botar uma pilha mesmo. Então a gente se valeu do universo dos super-heróis com superpoderes, que é uma coisa que tá bastante, né, no mundo infantil, a coisa do superpoder, e a gente decidiu que eles iam receber superpoderes. Numa aula a gente anunciou que na aula seguinte a gente voltaria com um superpoder para cada personagem. E aí, na aula seguinte, eles estavam super, né? Qual vai ser meu superpoder e tal? E a gente explicou que os superpoderes deles eram superpoderes de relacionamento. Sim. Superpoderes na interação com o outro. Porque, afinal de contas, o super-herói, quando ele tem um superpoder, é sempre para ajudar o outro. É sempre para salvar o mundo. Sim, total. É sempre para salvar o mundo. Seu superpoder serve para salvar alguém. E a gente queria dar para eles superpoderes que eles efetivamente pudessem realizar. Que eles tinham neles se a gente só desse um foco para isso. Sim, e que não são superpoderes externos, né? Que a gente tá acostumado a ver, né? Os superpoderes fora de você, né? E a gente falou, não, os superpoderes estão dentro de vocês. São características que vocês têm dentro e que servem para gerar conexão com as pessoas. Qual é a sua forma? Qual é o seu superpoder que gera a sua conexão com o outro? E a gente foi revelando cada um com o seu superpoder. E foi muito legal, porque todos os superpoderes eram muito legais, diferentes entre si, e cada um ficou muito feliz com o seu superpoder. Muito. Não teve nenhuma disputa de o meu superpoder é melhor que o seu, tava só muito, né, muito legal, cada um tendo o seu superpoder, e durante o decurso dessas aulas a gente pôde usar, né, dizer, você que tem essa característica mais proeminente, usa ela aqui agora. Sim, né? Como é que você vai usar isso nesse roteiro, né? Como é que você vai fazer isso na história? Gente, tudo isso que a gente tá falando, a gente sabe que, assim, exige muita devoção ao outro, exige muita mentalidade aberta, né? Não categorização das pessoas, não repreensão e oferecer outras possibilidades no lugar da repreensão. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Dá bastante trabalho. Sim, dá trabalho. Mas é o trabalho de oferecer soluções para coisas que estão na nossa cultura. Não são problemas daquelas pessoas, não são problemas daquelas crianças, aquelas dificuldades que elas apresentaram. Não são, gente, não são dificuldades específicas daquelas crianças, e as que a gente carrega para o mundo adulto não são específicas minhas ou da Pri ou sua que está ouvindo. Elas estão engendradas na nossa cultura. Sim, a nossa cultura tem lidado com as nossas sensações, com as nossas questões de um determinado jeito que a gente sabe, quando a gente cresce, para onde isso nos leva. Sim. Então, a gente queria, né, nós duas, quando começou a dar aula, oferecer outra possibilidade. Pelo menos por aquele tempo. Afinal, esse tinha sido o pedido dos pais pra gente. Sim. Né? Sim. E é por isso que a gente quis compartilhar com vocês. Humildemente, nós não somos pedagogas, né? Nós não estávamos com aquelas crianças 24 horas por dia, como os pais e as mães, mas a gente queria muito, então, já do nosso lugar, oferecer um nível de interação, um nível de compreensão que elas pudessem ir levando para a vida. Sim, porque no fim das contas elas estão dando para a gente a oportunidade de introduzir nessa cultura novas informações, né? Eles mudando os parâmetros internos, né? Eles sendo incentivados a ter novos olhares, eles mudam a nossa cultura, né? Para que a gente possa ter adultos mais sãos, mais abertos para interagir, adultos menos defendidos. Adultos mais compreensivos. Sim. Que é tudo que a gente quer.
né? Que a gente sabe que essas pessoas crescendo saudáveis, a gente vai ter uma cultura mais saudável, né? Nitidamente é assim. Bom, acho que é isso, né? É isso, a gente amores. queria muito... Vai ter curso Kids. Vai ter curso Kids. Acho que é por isso até que a gente está muito com esse assunto na cabeça. A gente tem olhado muito. A gente decidiu continuar esse projeto, né? Sim. Que foi um projeto piloto do semestre passado. Fevereiro, dia 3 de fevereiro? Sim, 3 de fevereiro de 2021 vai começar a nova turma do curso Kids. E dia 4 de fevereiro de 2021, a turma Teen. Exatamente. Sim. Então, se você conhece alguma criança que você acha que vai gostar, convide. Tá bom, amores? Então, até semana que vem. Um beijo. Até mais. Tá dando pra entender isso que a gente tá falando, galera? Porque muitas vezes, assim, o que foi, Priscila? Priscila está rindo no meio do episódio, minha gente. Ainda bem que o Léo vai cortar tudo isso. Mas olha, Léo, dos consultados aí do médico, isso precisa ir pro final. Isso foi muito engraçado. Persistir nisso, estamos médicos, deverá ser consultado. Meu sonho é falar essa frase sem errar nem um pouquinho.